guia básico para a elaboração do projeto de pesquisa. Alceni Soares dos Reis, Maria Guiomar da Cunha Frota. A elaboração de um projeto de pesquisa indica para o pesquisador as instituições às quais se encaminha o projeto, quais são os aspectos e questões estabelecidos em relação à investigação de um determinado tema. No texto a seguir, serão apresentados formas sintéticas dos elementos constitutivos de um projeto de pesquisa. O guia foi elaborado a partir da sistematização de obras, principalmente dos seguintes autores: Deslandes, Gil e Laville. O que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é um documento através do qual se articula e se organiza uma proposta de pesquisa e que se elabora, conforme Deslandes 96, orientado pelos seguintes aspectos: A. Definição de um conjunto de recorres na realidade social. B. Cartografia das escolhas para abordar a realidade, ou seja, o que pesquisar, por que pesquisar e como pesquisar. Finalidades do projeto. As finalidades do projeto de pesquisa, na perspectiva proposta por Deslandes 96, são as seguintes: A. Mapear o caminho a ser seguido durante a investigação. B. Orientar o pesquisador durante o percurso de investigação. C. Comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Elementos constitutivos do projeto. O projeto é um composto por elementos teóricos e metodológicos, conforme se especifica no quadro a seguir. Referenciais teóricos são tema, problema, hipótese, objetivo geral, objetivos específicos e justificativa. Os referenciais metodológicos: metodologia, amostragem, formas de coleta, de organização e de análise dos dados. Elementos complementares: bibliografia, a equipe, produtos, cronograma e orçamento. O tema, problema e a hipótese. No tema: a área de interesse da pesquisa, definição genérica do que se pretende pesquisar. Problema: recorte mais específico, questão não resolvida e que é objeto de investigação. Implicações da escolha do problema. A. Relevância teórica e prática. B. Obtenção de novos conhecimentos, levantamento bibliográfico e pesquisa exploratória. As regras básicas para a formulação do problema na perspectiva de Gil 95 são as seguintes: deve ser formulado como uma pergunta. O problema é uma pergunta. B. Deve ser delimitado a uma dimensão viável, ser o mais específico possível. O problema precisa ser bem detalhado e o mais específico possível. Letra C. Clareza. O problema tem que ter clareza. Utilização de termos claros com significado preciso. Não pode ser uma problemática na qual você não consiga responder, porque o problema é uma pergunta. Então tem que ser uma pergunta que seja possível de ser respondida. D. Não deve ser de natureza valorativa. Começar o problema dizendo é bom, é certo, é importante que. Então não pode se usar termos valorativos na elaboração do problema. A hipótese. O que é a hipótese? A hipótese é uma resposta provável ao problema formulado
Então não é uma resposta pronta, mas sim uma resposta prévia pelo pesquisador. Indagações a serem verificadas na investigação. Afirmações provisórias, temporárias, a respeito de um determinado problema. Elaborou sua pergunta, dá-se uma resposta provisória. Ela pode ser analisada de modo a ser verificada durante o percurso da pesquisa. Regras para a formulação da hipótese, ou seja, regras para a formulação de uma resposta prévia à situação problema. Letra A. Deve ter conceitos claros. B. Deve ser específica. C. Não deve se basear em valores morais. D. Deve ter como base uma teoria que a sustente. Então, a resposta prévia deve-se ter algo tomando por base para se chegar àquela resposta. Não é uma resposta do nada. É uma resposta prévia, sem muitas investigações, mas ela precisa ter uma base para essa resposta. Deve ser específica ao seu problema. Não precisa responder adentrando em outras esferas, por mais que seja no seu tema. Mas não se entra em outras esferas. Delimita-se a responder a sua pergunta. E não pode colocar valores morais, ou seja, seu pensamento de princípios e valores colocar como resposta. Ela tem que ser uma resposta de análise no geral, certo? A justificativa do projeto. Na justificativa deve-se indicar, letra A, relevância da pesquisa, prática e intelectual. B. Contribuições para a compreensão ou solução do problema que poderá advir com a realização de tal pesquisa. C. Estado da arte, estágio de desenvolvimento do tema proposto, como vem sendo tratado na literatura. Objetivos. Os objetivos esclarecem o que é pretendido com a pesquisa e indicam as metas que almejamos alcançar ao final da investigação. Os objetivos são normalmente categorizados em geral, objetivo geral, e em específicos de no mínimo 3. A. Objetivo geral, dimensão mais ampla pretendida com a pesquisa. B. Objetivos específicos, define metas específicas da pesquisa que sucessivamente complementam e viabilizam o alcance do objetivo geral. Os objetivos específicos podem ser articulados em uma lista que se inicia com propostas cognitivas de cunho mais descritivo, como identificar, descrever, sistematizar, caracterizar, indicar, levantar, e se amplia com propostas cognitivas de cunho mais explicativo e interpretativo, como comparar, relacionar e analisar. Metodologia. Na definição de Laville 99, a metodologia representa mais do que uma descrição formal dos métodos e técnicas. Indica a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro teórico. A metodologia, ela especifica os objetivos estabelecidos, como eles serão alcançados. As partes constitutivas da metodologia são a amostragem e as formas de coleta, de organização e de análise dos dados. Essa é a nossa primeira parte da construção do projeto de pesquisa, projeto científico.